difícil falar porque se eu falar sem me emocionar, fica complicado. Meu pai tem um controle das emoções muito bom, ele consegue falar sem, mas eu já não consigo. Eu tenho esse... Ultimamente, inclusive, cada vez pior, eu tô ficando cada vez mais emotivo. O que eu tô cultivando também, porque eu acho legal. A gente precisa botar para fora o nosso sentimento, a nossa... Porque guardar tudo isso é muito ruim. Eu não fui um pai omisso, mas um pouco distante. Porque eu dava aula na faculdade, na UCP, eu pegava às 7 horas da manhã, ia até meio-dia, 11, meio-dia, dependendo do dia. Ao meio-dia, eu pegava no Banco do Estado e trabalhava até às 6, 6 e pouco. Às 7, pegava na universidade e ia até às 10h30. Então, eu acordava com eles dormindo e chegava com eles dormindo, né? Então, essa era a luta. Apenas 2 dias na semana eu não dava aula à noite, terça e quinta, que era dedicada ao teatro. Não aceitava aula terça e quinta à noite porque era o horário do teatro. Então, eu fiz o melhor que eu pude pelos filhos, mas eu fui um pouco ausente por força de ter que trabalhar muito, porque a família era muito grande, né? E o salário do banco não era suficiente, né? Aí, quando eu vi que o salário do banco não era suficiente, eu falei assim, eu vou ser professor. Meu pai, a vida toda, ele me deu muita coisa. Me deu, além de me dar a vida, né? Me deu os poucos momentos, porque, como ele disse, ele trabalhava muito tempo. Ele trabalhava o dia inteiro, desde as 7 da manhã até 11 da noite, todos os dias. Exceto os domingos, ele trabalhava, sábado ele trabalhava menos, mas trabalhava também. Quando estava em casa, estava lá corrigindo provas e fazendo as coisas que eu ajudava. Eu lembro que eu sempre ajudei. Ele levava muitos serviços para casa de mimeógrafo. Ele tinha mimeógrafo e fazia reproduções de serviços para as pessoas. E eu ajudava a fazer esse serviço. Eu lembro até hoje daquele mimeógrafo da Gestetner. Posso fazer propaganda, porque a Gestetner já não é a empresa que é. Ele ia rodando aquilo ali, eu ajudando a colocar tinta, a rodar também. E mesmo ele não estando ali, eu sabia que ele estava ali. Eu sabia o que ele estava fazendo por nós. E isso sempre foi muito importante. As coisas que ele trouxe da infância dele, ele fazia filminhos. Filminhos eram filminhos de slide, claro, né, que não tinham muitos quadros. Mas esse filme contando todas as histórias, os jogos de hóquei, os filmes, ele reproduzia os filmes que ele via no cinema também, nos filminhos, eram feitos em papel de manteiga. Papel manteiga que era usado na banha, né, na época, né? E esses filminhos ele tem até hoje lá. Na nossa infância a gente usava esses filminhos para passar em casa também. E contava essas histórias de novo. Ele tinha um jogo de botão que ele tem até hoje lá. O jogo de botão é um jogo de botão mesmo, não é botão comprado. São botões de várias formas, tamanhos, qualidades. Inclusive os zagueiros são 2 pedaços de coco, né? O coco e cocada, né? Eu procurei dar o melhor estudo para eles, né? Eles estudaram nos melhores colégios que eu pude pagar, né? E a Universidade Católica, uma vez, abriu um projeto de empréstimo. Os professores, as pessoas físicas, empresas que quisessem iam fazer um empréstimo para a universidade montar-se, então, como universidade. Era uma faculdade de Direito, Filosofia, Ciências e Letras, de Engenharia, mas a universidade estava... Então, eu fiz esse empréstimo. Eu era descontado todo mês do meu salário uma quantia X para esse empréstimo. Esse empréstimo me dava o direito de quê? De não ter o ressarcimento do valor. Isso eu assinei lá, eu firmei lá. Mas eu tinha créditos à minha disposição para quem eu quisesse delegar. Então, minhas filhas estudaram nos créditos e até sobrinhas estudaram nos créditos, que eu obtive com isso. Depois do Colégio São José, que eu fui aluno e dava aula, também abriu
um capital, SA, sociedade, abriu um capital e vendeu ações, e eu, como professor, praticamente fui obrigado a comprar e descontado em folha. Também eu podia usar essas ações, né, quando quisesse para o estudo. Então, outras pessoas estudaram também da minha família dentro dessa cota do Colégio São José. Então, é uma forma que eu encontrei de ganhando não um pouco, mas não o suficiente para a família, eu levar a família adiante. Toda essa criatividade, além da questão do teatro, a minha primeira apresentação no teatro, meu pai escreveu um texto para mim, tinha 11 anos, e ele falou, não, você vai fazer esse texto aqui e tal, e eu tinha que falar, eu vi tudo, era um vagalume, eu vi tudo, pobre do sapinho e tal, e mais alguma coisa, eu não lembro porque eu nunca fiz esse texto. Na hora de eu fazer, meu pai falou, não vou falar, não porque eu não quisesse, mas porque a timidez não deixava, e eu, não vou fazer. Acabou se mudando a cena e o sapo me chamava e eu dizia, o que é? E só entrava em cena, oferecia a luz, o fogo para que o sapo queimasse lá o que tinha que fazer, que era o enredo da peça. E só isso que foi minha primeira atuação em teatro. Depois fiz muito mais coisas, mas essa foi a primeira e eu não consegui falar aquele texto. Não deu, na época não tinha como fazer isso. Era timidez. E essa, o que mais dizer, né? Além da criatividade, de resolver os problemas com nada, do nada. Você tem um problema para resolver, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer um cartaz, por exemplo? Fazer um cartaz para o colégio, como é que eu vou fazer isso? Ah, não tenho letras, não tenho... Corta as letras. Sei até hoje cortar letras. Pega a dobra e corta, e você faz aquelas letras bonitinhas, ficam todas iguais. Sempre resolvi problemas. Isso eu trago para a minha vida até hoje. Eu resolvo problemas, sou programador, mas eu resolvo problemas de programação às vezes. Hoje, alguns puristas da programação diriam gambiarra, mas não é gambiarra. Criatividade de programação que eu tenho porque veio do meu pai. Veio dessas coisas que eu aprendi com ele, de fazer coisas do nada.